O podcast sobre água do jornal Água e Ambiente do mês de novembro é dedicado aos mitos e ideias feitas no setor da água. Mitos e ideias feitas são muitas vezes entraves profundos à discussão e ao debate e condicionam a forma como enfrentamos problemas e desafios. É preciso combater tudo aquilo que seja um entrave para se encontrar soluções. Importa, por isso, desmontar mitos e ideias feitas na água. É o que vamos fazer em mais um podcast do jornal Água e Ambiente. E fazemos no mês de novembro, mês da Semana de Ambiente, onde tem lugar a 19ª Expo Conferência da Água, que se afirmou ao longo das suas inúmeras edições como um espaço privilegiado para combater mitos e ideias feitas, exatamente. O primeiro dia da 19ª Expo Conferência da Água acontece no próximo dia 28 de novembro, quinta-feira. Comigo, João Pedro Matos Fernandes, Senior Advisor do Instituto do Conhecimento da Abreu Advogados, Diogo Faria de Oliveira, administrador da Defining Future Option, e Joaquim Poças Martins, consultor e professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Aos três, naturalmente, impõe-se o meu muito obrigado pela vossa presença e um agradecimento aqui especial ao Joaquim, muito obrigado pela tua presença aqui, para falarmos aqui um bocadinho de ideias feitas que existem no nosso setor da água. E para iniciarmos a nossa conversa, vamos começar naturalmente com o primeiro. E esta primeira ideia feita prende-se com isto. A água cai do céu, a água é de todos. A água, naturalmente, tem uma dimensão cultural fortíssima, aqui e em qualquer lugar do mundo, e esta ideia está presente. E o que eu pergunto, e começava aqui pelo João Pedro, como é que esta ideia no passado e no presente condicionou e condiciona a gestão da água? Até que ponto é que foi e tem sido um obstáculo? A água é de facto essencial para a sociedade. Não há nenhuma cidade que algum dia se tenha localizado no território que não esteja ao lado de um rio, porque de facto precisa sempre de ter água. Eu direi mesmo que até as próprias democracias devem ser chamadas talassocracias. Se elas aparecem na Grécia à volta do Mediterrâneo, nascem certamente num espaço de água, porque a água, na altura, só dava para isso. A água salgada era o grande meio de transporte, o grande modo de transporte onde nos podíamos deslocar. A água hoje é um recurso escasso. De facto, nós vemos lá cair do céu, mas isto não é como a ovo e a galinha. Todos nós sabemos onde é que começa. Começa na terra, vai lá acima e depois cai, não é? E sendo um recurso escasso, não pode nunca ser comparada com o vento e com o sol. A água tem de ter um preço, a água é manifestamente um bem económico. Obviamente que é um bem económico de que todos precisamos, nenhum de nós vive sem ela, e já agora, nenhum ser vivo vive sem ela. Portanto, quando nós dizemos água é vida, temos que nos lembrar que se percebêssemos como é que a linguagem das outras espécies, sejam elas vegetais ou animais, elas também diriam água é vida. Por isso, é mesmo um mito imaginar que ela cai do céu para nós a podermos utilizar. Ela está aqui para nós a podermos utilizar, mas sendo um bem económico, sendo um recurso escasso, tem de ter um preço. Sim, senhor. Diogo, como é que esta relação tão umbilical com a água condicionou e condiciona ainda hoje a gestão deste recurso tão importante? E Portugal sentiu muito isso. Olá a todos e bem-vindo, professor Poças Martins. Eu começaria, talvez, pegando aqui nas palavras que foram ditas, acrescentando que, além de tudo, desde 2010 a água é um direito humano. Mas o desperdício não é um direito humano. E a ineficiência não é um direito humano. E a má gestão não é um direito humano. E isso leva a uma outra dimensão. A água, de facto, cai do céu. A água é de todos. É necessária a todos. Mas a água da torneira é outra coisa. E aqui impacta, de facto, connosco e com o nosso setor. A água tem de ser captada, tem de ser tratada, tem de ser transportada, tem de ser armazenada e tem de ser distribuída. Isto é um produto, ok? É um produto, tal como esta camisa passou exatamente pelas mesmas fases, esta camisa. E quando se olha para a água da torneira, pensa-se obviamente no direito humano, mas tem de se pensar nesta dimensão de que estamos a falar de um produto. Temos de investir, temos de fazer todo este processo e no fim ela tem um custo. E muita gente, especialmente em algumas culturas e partes do mundo,
não compreendem isso. Porque é que a água da torneira tem de ter um custo. Mas de facto tem. Havia, só para terminar, havia e ainda há, nomeadamente na Escócia, locais, na Escócia não, na Irlanda, peço desculpa, locais onde a água não é cobrada, como seja na antiga União Soviética, e que as pessoas preferiam deixar o autocolismo a pingar, porque sai mais caro chamar o canalizador do que deixar o autocolismo pingar. Isto mostra bem a dimensão do produto que estamos a falar. Claro. Este sentimento de propriedade que existe a propósito da água e que se calhar não existe relativamente a outros recursos importantes e relevantes para o funcionamento da nossa sociedade, isto complica a gestão da água pelos municípios, pelos governos, pelas autoridades? Complica, mas não há razão. A água da chuva é de facto de todos, mas a água da chuva serve para pouco. Veja-se o que está a acontecer agora em Valência. Até mata. E depois há outra percepção em Portugal que aquilo que São Pedro não dá tem que ser o Estado a dar. Portanto, há quem entenda que tem direito a usar toda a água que quer, como se chovesse, e como não chove, alguém tem que fazer barragens e outras coisas, como se chovesse. Há quem entenda, e isso aí eu acompanho o que foi dito, que a água é um direito humano. Não pode haver ninguém que não tenha água em casa. E numa cidade não se pode cortar água a ninguém. Temos que encontrar sistemas de solidariedade que permitam isso, até para se conseguir gerir melhor a água. Sempre foi minha convicção, ao longo das muitas empresas que geri, que a pior coisa que eu podia fazer era cortar a água a uma pessoa pobre ou doente. Porque a seguir 100 ou 200 oportunistas punham-se atrás dele e queriam igual. Felizmente nós estamos num país rico, à escala mundial, em que aqueles que não têm dinheiro para pagar a água, os outros à volta têm a obrigação de lhe pagar. A chamada microsustentabilidade. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que podemos de facto dizer que a água é para todos, toda a gente tem que ter água, mas de facto tem que ser bem gerida, coisa que, infelizmente, ainda estamos bem longe de conseguir. Insisto na questão, o facto de a água ser percepcionada como algo que nos pertence a cada um de nós fomenta uma atitude perdulária na sua utilização? Fomenta cada vez menos. Tem de fomentar cada vez menos. Vamos lá ver. Há, sobretudo, um setor da economia, que é a agricultura, que não vive sem água, como é óbvio, que nenhum outro vive, mas neste caso é muito evidente que às vezes quer tentar que o preço da água não seja um custo de produção. Mas é de facto. E, portanto, sempre com esta perspectiva que o José Portas Martins, e muito bem, que eu me esqueci de cumprimentar, estou sempre um mal criado, o qual é que o Diogo depois compensa as minhas falhas, sempre com esta perspectiva de solidariedade. É inimaginável que alguém viva sem água e, portanto, alguns custos têm que ser socializados para que outros possam ter uma água a um preço virtualmente nulo, porque não podem viver sem ela. Mas é impensável nós continuarmos a celebrar o desequilíbrio económico-financeiro dos sistemas. Isso vai levar, de facto, vai levar à ruptura nos casos em que isso acontece. Sim, senhor. Ora bem, vamos avançar para a segunda ideia feita, a gestão do abastecimento público de água às populações e do saneamento de águas residuais urbanas, quando garantido por empresas privadas, é mais caro, é um serviço mais caro. Isto é uma evidência ou é um mito? Vamos lá ver. É verdade que quando apareceram as primeiras concessões, o preço dessa mesma água, e mesmo assim não vamos universalizar, era comumente mais caro do que era nos sistemas geridos por entidades públicas. Isso é verdade. É também verdade que esses valores se esbateram. E, portanto, eu não tenho aqui, antes de mais, preconceito rigorosamente nenhum. O que importa é que haja boa gestão.
E eu só não parto do princípio que as empresas privadas são necessariamente mais bem geridas que as empresas públicas. Não quero dar o meu exemplo, fui dar o exemplo do Poços Martins, que foi meu antecessor nas águas do Porto, e que é um exemplo vivo e claro do que é fazer uma boa gestão, reduzindo brutalmente as perdas, conseguindo ter uma robusta tarifa social. E por isso o que tem que haver é que contratos bem feitos, e eu tenho que reconhecer que quando os primeiros contratos foram feitos, e essas concessões são concessões por muitos anos, as entidades públicas talvez fossem mais frágeis do que hoje são. Vamos lá ver. Cada vez mais em Portugal se vai perceber que mais relevante que o preço é a disponibilidade. E nesse sentido o que importa é mesmo haver uma boa gestão. Desde que os contratos sejam claros, que haja concorrência na formação desses mesmos contratos, não há nenhuma razão para que isto seja um mito, para usar a sua expressão, seja uma ideia feita. É verdade que, repito, se nós formos ao ranking, que às vezes é publicado pela própria ERSAR, comumente são concessões que vêm do passado, empresas privadas têm preços mais altos, isso não tem de acontecer agora. Os novos concursos, por qualquer razão, as autarquias os resolverem lançar, o que importa é que haja uma escala mínima e boa gestão e, repito, essa boa gestão também pode ser feita por entidades públicas. Sim, senhor. Pegando aqui nas palavras do João Pedro, hoje as empresas privadas têm preços relativamente idênticos às entidades públicas? Bom, eu devo dizer que este mito é dos... apaixona-me. Adoro quando alguém diz os privados são mais caros ou a água das empresas privadas é mais cara, as tarifas são mais caras. Adoro este mito. Para já começa logo por confundir tarifas com preços. Tarifa é uma coisa, preços são outros. Eu posso ter exatamente a mesma tarifa, por exemplo, vamos expor em Cascais e em Amarante, mas porque os consumos e a tipologia de consumidores é diferente, o preço ser mais caro, por exemplo, em Cascais, do que em Amarante, ok? As tarifas, como sabemos, é um cabaz que tem escalões, que tem consumidores domésticos, consumidores não domésticos e por aí fora. Preço é outra coisa. Preço é aquilo que, no fim, se arrecada para pagar os metros cúbicos que se entregaram, ok? Bom, esta é a primeira questão. Quando se fala em água mais cara, distinguir o que são tarifas do que são preços. A segunda questão, não sabemos quem é mais caro, porque há 30 entidades gestoras, pelo menos 30, no caso de saneamento são mais, que nem reportam os dados suficientes para que o regulador consiga apurar os preços. Se quisermos ir ver as tarifas, vemos, mas as tarifas não nos dizem quem é que é mais caro ou mais barato. E, portanto, não sabemos. E devo dizer que destas 30, algumas podem fazê-lo porque não sabem, mas outras fazem porque não querem. Incluindo SEMAS, que têm contas e relatórios e contas. Fazem porque não querem. Mas se formos, de facto, aos 25 preços mais caros, aos conhecidos, temos 13 privados, dos 25. Sendo que há menos de 30 privados em 278 municípios, portanto, ter 50% nos lugares mais caros poderia ser um sinal de que os privados são mais caros. Mas o que acontece é que não é comparável. Nós estamos a comparar alhos com bugalhos. Não é comparável. As concessões foram abertas há muito tempo, como disse o Matos Fernandes e muito bem, e com exigências de investimentos enormes. Cada concessão, em média, investiu 30 milhões de euros. Se multiplicássemos isto pelos 278 municípios, significaria que, ao mesmo ritmo, teriam de se ter gasto 8 mil milhões na baixa, nos últimos 30 anos. Coisa que não aconteceu. Portanto, os privados, quando chegam, investem mais e têm especialmente uns primeiros 5 anos de investimento intensivo que a gestão corrente e rotineira dos outros serviços não tem. Este é o primeiro fator diferenciador. O segundo fator é que estas concessões são curtas para amortizar este tipo de investimento. São concessões a 20 anos ou a 30 anos e tem de se amortizar redes que porventura até podem durar 50 anos em 30. Isto tudo vai puxa o preço, puxa os valores para cima. Puxa o preço para cima porque as outras entidades não têm este limite de ter de amortizar no período da concessão. O terceiro é que tem de pagar rendas de concessão. O quarto é que
por definição, uma PPP pratica a recuperação total de custos. Dito de outra maneira, o privado não vai fazer uma concessão e dizer, ok, mas deixem estar que eu não quero recuperar o que investi. Isso não acontece. E, portanto, a recuperação de custos também é uma regra que é desigual quando temos mais de 100 municípios a praticar subsidiação e custos acima dos proveitos. E, por último, eu até acrescentaria um também polémico fator, que é os privados têm visto o acesso aos fundos mais difícil. Eles não estão vedados, mas as regras são mais difíceis, porque tem de se provar inequivocamente que o fundo beneficiou o consumidor e não a entidade privada, ou seja, não há um lucro pelo facto de se ir aos fundos, o que é justo, mas que é por vezes muito difícil de provar e isso por vezes limita o acesso. Portanto, por estas questões todas, a conclusão factual é que, de facto, os preços são mais altos, mas não são comparáveis. Então não é possível comparar o preço do serviço praticado por um privado e uma entidade pública? Ora bom, eu estou parcialmente de acordo e parcialmente em desacordo. A minha vida tem sido essencialmente gerir empresas e empresas públicas, as Águas de Gaia, as Águas do Porto, a EPAL, as Águas de Oripaiva, as Águas de Portugal, e eu diria que a gestão pública, em princípio, é melhor para o consumidor porque permite tarifas mais baixas. Ou seja, entre a gestão pública e a privada, a gestão pública, como não tem lucro, a tarifa é mais baixa. Se olharmos para 2024, quem é que tem tarifas mais altas em Portugal são as concessões privadas, as parcerias público-públicas que têm natureza diferente. Quando falamos na participação do setor privado, importa olhar para a história. Os primeiros sistemas no mundo foram privados. Paris, Nova Iorque, Lisboa, Porto, começaram por ser os privados a fazer aquilo que o público não fazia. Mas quando falamos de gestão privada, falamos de vários tipos de privatização. E a minha convicção é que só pode chamar o privado quem consegue gerir como o privado, mas não quer. Porque quem chama ao privado para gerir porque não sabe, a coisa vai correr mal. E temos vários exemplos que foi assim. E os privados podem intervir em vários graus. A concessão passa a gestão para o privado e os custos da empresa é um pouco em vez de. Ou seja, o público deixa de ter alguns custos, deixa de ter gestores, essas coisas. Portanto, o privado passa a ter essa responsabilidade e, se for com ganhos de eficiência, pode ter custos e tarifas mais baixos que fosse o público. É nessa condição que se justifica chamar um privado. Quando eu não sei, ou quando sei, mas não quero, e em última análise, o meu consumidor paga menos. Depois há uma nova, mas isto agora está um pouco na moda, isto vai tendo variações ao longo do tempo, público-privado. A nível do mundo, neste momento, há poucas concessões e em Portugal não há praticamente novas concessões. As câmaras não estão a querer ir por aí. Segunda possibilidade de avançar para a participação privada é delegar num privado uma parte da gestão. Por exemplo, a redução de perdas. E há bons exemplos disso em Portugal e no mundo. O Banco Mundial tem sugerido esse modelo, mas com muitas nuances. Eu já vi chamar o que eles chamam os PBCs, de Performance Based Contracts, de formas muito diferentes. Um deles, que eu acho que é um bocadinho a rondar o disparate, que é a chamada cogestão, em que praticamente vem um privado com 10 ou 20 pessoas, aterra numa empresa, os administradores continuam lá, mas sem mandar, os diretores continuam lá sem mandar e as perdas vão baixar, mas os custos aumentam. Isto não é uma boa solução. Agora, mas pode fazer-se diferente. Eu próprio tenho feito isso agora. No fundo
Quando há, e é uma nuance que não tem sido ainda talvez explorada, quando a administração quer, quando tem alguma capacidade instalada, mas não sabe como, é possível, quase como um coaching, ajudá-los, mantendo as suas funções, mantendo aqueles custos, mas a ter resultados melhores. Eu tenho participado em processos desses recentemente e tem funcionado. Uma pergunta, onde é que estão as vantagens, assim, de uma forma muito sintética, então, da intervenção dos privados? A questão do preço, não é por aí, é difícil, já se percebeu, estar a fazer grandes comparações, porque há muitos fatores que têm que ser tidos em conta e são tantos que às tantas não é possível comparar o que não é comparável. Onde é que estão as grandes vantagens? Em tese, elas são várias. Havendo bons contratos, manifestamente os privados podem trazer, tudo isto é em tese, financiamento que as entidades públicas não têm, os privados podem trazer formas de gestão mais inovadoras, quando os privados tiverem contratos, como de alguma forma referiu o Poutos Martins, falou de coisas mais diversas do que isto, do que eu vou falar, mas tiverem contratos indexados, em que a sua rentabilidade esteja indexada à sua performance ambiental, nomeadamente a redução de perdas, pode haver, de facto, em tese, muito bons contratos geridos quando as empresas são, de facto, geridas por entidades privadas. Não é? São várias as que se podem ver. Vamos lá ver. Eu volto só à primeira pergunta de a água caía do céu, não é? Se nós em Portugal, por exemplo, em Portugal, não é só em Portugal como é óbvio, não é? E a África então ainda é mais evidente, temos esta reação a pagar a água, imaginem agora o que é privatizar este setor. Sabemos que em Portugal ele não é privatizável, é concessionável por períodos alargados de tempo. No limite há aqui um contrassenso. Agora, eu repito, eu não tenho preconceito nenhum. Saibam as entidades públicas exatamente aquilo que querem e podem mesmo envolver os privados de forma diversa, sendo que o relevante é haver boa gestão e as escolas de gestão dos privados são exatamente as mesmas escolas de gestão dos públicos. E, portanto, é essencial que desenvolvam essa competência de gerir bem. Diogo, uma das questões, um dos pontos fracos do nosso setor é a questão da reabilitação. Não se faz a reabilitação que devia ser feita para como podemos contar com um setor robusto. A reabilitação é um dos aspectos importantes, positivos, da intervenção dos privados no âmbito de uma concessão. Pode ser, embora não tenha sido esse o foco de há 30 anos, quando começaram as concessões em Portugal. De facto, o foco era dar um salto na extensão das redes. Estamos a falar de municípios. E aqui não há a questão da dimensão. Esse é outro dos mitos, é que os privados só querem as grandes cidades e não querem as pequenas. Não é o caso. Há uma concessão em Trancoso, outra em Carrazedo de Anciães, só para dar 2 exemplos. O que acontece é que aqueles contratos foram desenhados, estávamos a aprender, foram desenhados com umas certas regras. Se fossem desenhados hoje, eram completamente diferentes. Os contratos estavam muito focados na construção, razão pela qual o mercado dos construtores abarcou estas concessões em primeiro lugar, logo a Mota, a Somag, todas estas entidades correram a ir a estas concessões porque o plano de investimentos era muito grande. Do lado do município, conseguiam alavancar a sua fraca capacidade financeira, atribuindo a concessão e, portanto, dando o salto em muito poucos anos. Estas concessões têm um período intensivo de investimento nos primeiros 5 anos. Nenhum privado vem para investir paulatinamente ao longo dos 30 anos. Eles querem investir depressa para depois recuperarem, terem o resto do tempo para recuperar o valor do investimento. Portanto, os primeiros 5 anos são muito intensivos. O foco foi, portanto, no crescimento, na extensão das redes. O que acontece é que estas concessões, ao longo do tempo, mudaram o seu foco. E o foco passou a ser na eficiência. E se é verdade que elas praticam preços, não é tarifas, preços mais caros, também é verdade que, se formos aos primeiros lugares na qualidade de serviço, temos, nos primeiros lugares, 50% privados, com a tal discrepância que já vimos em relação aos preços. Portanto, eu diria que, se houvesse novas concessões, se houvesse algum tipo de intervenção, não precisa de ser, como disse o professor Poços Martins, uma concessão, algum tipo de intervenção em que o privado fosse chamado a ajudar o município, os contratos seriam significativamente diferentes. Bem, vamos avançar.
para a próxima ideia feita, que se prende com a Convenção de Albufeira. Nós assinámos a Convenção de Albufeira em 98 e há uma ideia, na Convenção de Albufeira não se mexe. Portugal e Espanha assinaram esta Convenção para a utilização e aproveitamento dos rios transfronteiriços e ficou esta ideia, não se deve mexer na Convenção de Albufeira. Isto é porque é pela nossa dependência de Espanha. De facto, os rios, a maior parte dos rios, nascem todos em Espanha e vêm para cá. A que é que se deve esta ideia feita, digamos assim? Eu acho que isto não é um mito, no sentido em que o mito é filho do senso comum, como os aforismos, provérbios. Isto, de facto, é filho do bom senso. A ideia de não mexer é filha do bom senso, e sendo filha do bom senso não é de todo e todo um mito. Vamos lá ver. A principal razão para que Portugal não mexa, na minha opinião, na Convenção de Albufeira, é porque as condições de partida hoje são completamente diferentes daquilo que o eram quando essa Convenção foi assinada. Vamos lá ver. Esta convenção foi, há não muito tempo, há 4, 5 anos, considerada a melhor convenção do mundo por um think tank destas matérias em países onde há pouca água. Em países onde há muita água, parece que há assim umas convenções mais porreiras, mas em países em que há pouca água, esta foi considerada a melhor do mundo. Porque, de facto, é uma convenção que vai muito para além dos princípios da boa gestão, do vamos entender bem e ser muito amigos e ter respeito uns pelos outros. Não. Fixa caudais, e fixa caudais por ano, por trimestre, por semana, e faltava era completá-la, e não vou estender muito agora, porque o meu elogio vai exatamente para aí no final, faltava completá-la no que diz respeito ao Guadiana. Ainda bem que houve uma necessidade que levou a que isso acontecesse, mas todo o mérito para quem o fez. É possível, obviamente, aprimorar essa convenção. É possível aprimorar fazendo exercícios de planeamento verdadeiramente integrados. Isso tem acontecido e no início quase não aconteceu dentro daquilo que é hoje a convenção. É necessário aprimorá-la do ponto de vista da qualidade, até porque há exigências comunitárias posteriores à data da assinatura da convenção, que basicamente só fala na quantidade e relativamente à qualidade, pouco mais diz do que cumpra-se a lei. Muito bem, cumpram-se então essas novas leis comunitárias. E é possível conseguir algumas conquistas, como foram conseguidas muito recentemente, como seja o caudal, o período mínimo de tempo, por exemplo, no Tejo, que é onde a situação é mais crítica, deixar de ser semanal e ser diário. Recordo-me bem da ministra de Espanha anterior, a Isabel Terrainina, achar que isso era uma alteração à Convenção de Albufeira. Felizmente, que quem hoje tem a possibilidade de decidir, quer do lado de Espanha, quer do lado de Portugal, percebeu que isso não obrigava a alterar a Convenção, isso podia fazer. O caudal do Rio Tejo, desculpem, o número é pouco rigoroso, mas é hoje cerca de menos 20, 25% do que era quando se começou a negociar a Convenção de Albufeira. Portanto, eu imagino é que Espanha, se tiver de má vontade, não estou a dizer que Espanha o quer, Espanha, se tiver de má vontade, acho ótimo rever a Convenção de Albufeira, porque é óbvio que tudo começa com quanta água é que há. Não é? Hoje. Nós temos em Portugal mais água por habitante e por atividade económica, não é? Por euro do PIB, que os espanhóis têm. É o objetivo. E, portanto, eu acho que nós temos uma boa convenção, devemos pugnar para que ela se cumpra. Devemos fazer o nosso papel. Por exemplo, Portugal não estava a cumprir a convenção há meia dúzia de anos atrás, no sentido em que não garantia a quantidade de água que tinha que chegar ao estuário do Tejo. Lembro-me do PCP ficar indignado quando isso começou a acontecer e dizer que a Convenção de Albufeira devia só obrigar a Espanha, não devia obrigar Portugal. Portanto, há sempre assim uma malta que não mexer na Convenção é conveniente. Eu acho que não mexer na Convenção é um ótimo seguro de água para Portugal. Mas ainda assim fazem-se acordos, podem-se fazer acordos. Podem, devem e fizeram-se, e eu estou muito satisfeito com isso. Muito bem, Diogo. Eu vou no mesmo sentido. Acho que o ponto-chave é este, de que se mexesse agora, a condição de partida de hoje não tem nada a ver com aquilo que se fez na altura e, portanto, com uma condição de partida pior num país que está jusante, toda a nossa capacidade, enfim, negocial e de querer melhorar aquilo que foi feito há uma série de anos, em 98, como disse bem, é um trabalho praticamente inglório. Eu acrescentaria que o aquecimento global vai colocar cada vez mais pressão e cada vez mais tensão nas relações de países que dependem uns dos outros, e nomeadamente Portugal, que depende de Espanha e talvez. Eu acho que não é preciso ser o Nostradamus para pensar que daqui a uns anos pode haver tensões
e é uma questão de tempo, quando Espanha começar a sofrer à séria secas prolongadas. E quando eu digo prolongadas, não é um ano, é estar em seca durante 3, 4, 5, 6 anos seguidos. Claro. E aqui Espanha pode considerar que tem toda a legitimidade em cumprir estes outros acordos. Enquanto esteve à frente do Ministério do Ambiente, Espanha nunca manifestou vontade de... Vamos olhar para a Convenção. Estavam sempre à espera que eu dissesse isso. Estavam sempre à espera que eu dissesse isso. Era o tempo em que 90% dos parlamentares achavam que isto era chegar a Espanha em meia hora, revia-se tudo e vinham embora coroados de glória. Mas Espanha estava sempre à espera que alguém dissesse isso. E pelo menos, Iam a jogo e depois... Pelo menos eu nunca disse. Iam a jogo e depois via-se qual era o resultado. Joaquim. O Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes é um excelente comunicador e lembro-me bem dele ter, enquanto Ministro, dito uma coisa que é sobre esta convenção. Não vamos mexer porque isto é ir além e sair tosquiado. Ele disse isso em determinada altura e eu acho que disse isso na altura certa. Só que isto é muito dinâmico. Eu tive a ocasião de estar no governo numa altura em que ainda não havia Convenção de Albufeira, em que se negociou com Espanha, com a Teresa Gouveia, na altura, o que foi o precursor da Convenção. Do outro lado estava o Ministro Borrell, e ainda me lembro de subirmos ao lado um do outro as escadas do Palácio de Serralves, ele dizer-me assim, aqui, para mim, o plano hidrológico espanhol, que é o que se falava à data, e que agora, curiosamente, se quer fazer uma coisa parecida em Portugal, loucura, que é, para mim, o plano hidrológico espanhol é um número. É o número que eu vou tirar ao Douro para pôr no Guadiana. Depois fez esse primeiro documento, que foi assinado no Porto, numa cimeira, quem era o negócio estrangeiro era o Dom Barroso, e disse que era preciso passar, não havia nenhum papel há 30 anos assinado com a Espanha, e passou-se dos troços internacionais para a bacia hidrográfica, do hidroelétrico para a totalidade dos usos e para a totalidade da bacia. Isso era uma página A4 que custou imenso a negociar. Quem era na altura o embaixador era o embaixador Leonardo Matias, que fez um trabalho notável. Relativamente, entre tantas coisas, o que é que mudou? O João Pedro Matos Fernandes referiu muito bem, não vou dar o primeiro passo. É como se eu quiser meter uma ação a alguém, é horrível. Mas se alguém me meter... Bom, e foi o que aconteceu agora. Portanto, Espanha teve interesse em algumas coisas, praticamente pressionou a que se houvesse a mudança, porque essencialmente Espanha queria fazer o quê? Uma coisa que é delicada, que é fazer o sistema reversível de Alcântara-Cedilho, como nós temos em Alqueva-Pedrógão ou Lindoso-Tovedo. E ao fazer isto, deu algumas contrapartidas e nesta alteração, que foi discutida com recato, como acho que deve ser, ficámos, do meu ponto de vista, melhor do que estávamos. Ficámos melhor no Tejo e resolvemos alguns problemas que estavam debaixo do tapete no Guadiana. Ou seja, Espanha passou a garantir no Tejo um caudal diário em vez de semanal, portanto, com o mesmo valor, e no caso do Guadiana procurou resolver-se algo que era uma pedra no sapato, que era pouca chance, que era os espanhóis a usar a água da Alqueva sem pagar e não se falar do caudal do troço do Guadiana. O que é que eu acho desta alteração à Convenção? Totalmente de acordo, não se devia mexer porque os espanhóis estão piores que nós, os espanhóis estão a viver acima das posses em termos de água, têm muito mais escassez, e eu espero que a gente nunca tenha que fazer, não siga o mesmo caminho, embora haja quem acha que se deve, mas, parafraseando uma coisa que a gente costuma dizer no golfe, isto foi uma pancada tipo genro. Uma pancada tipo genro. Não é o que eu queria, mas serve. Muito bem, muito bem. Vamos ao nosso
a quarta ideia feita, vamos acelerar um bocadinho para ver se ainda podemos chegar a uma quinta. A quarta é esta: o setor da água só se reabilita, só se moderniza se aumentarem as tarifas ao consumidor. Isto é uma inevitabilidade, é mesmo assim? Há quem ache que não, pensar que diz que sim, porque são os cenários que lá estão, passam pelo aumento da tarifa para recolher aquilo que é necessário para os investimentos necessários. Sem querer assustar ninguém, queria fazer uma pergunta para a qual não sei a resposta, que é esta. Quantos mais ciclos comunitários vamos ter com dinheiro da União Europeia para investir no ciclo urbano da água? Eu direi que relativamente aos resíduos vamos ter, porque de facto as exigências são muito maiores, exigências regulamentares, mas exigências regulamentares relativamente ao ciclo urbano da água não têm sido maiores nos últimos anos. E portanto eu admito que este possa ser o último. Ouçam, e estas coisas vêm muito depressa. Lembram-se do que se fez com o Alcatrão em Portugal e um belo dia, quase que sem pré-aviso, Bruxelas disse: olha, não há mais para estradas, já gastaram o dinheiro que chega, não há mais para estradas. E sabemos que algumas coisas importantes ficaram por fazer. Se este for o último ciclo, não tenho dúvidas nenhumas que algumas coisas importantes também ficarão por fazer, mas só há duas formas de o poder fazer. Ou de facto com as tarifas, ou com orçamento de Estado, qualquer que seja a gaveta que se escolha aqui, de subsídio, de fundo ambiental, do que seja, é sempre orçamento de Estado e, portanto, receitas que não receitas recolhidas com os impostos portugueses. E, nesse sentido, de facto, as tarifas têm mesmo que começarem, ou melhor, os sistemas como um todo têm que começar a perceber que as receitas que têm não podem ser já tão só, e não seria mau, para cobrir os custos, mas tem que ter a folga necessária para a reabilitação e para os novos investimentos. Sinceramente, eu acredito, espero não ter razão, mas acredito que este possa ser o último ciclo. E há uma coisa que eu sei, é que essas notícias não vêm com grandes vésperas. É só quando um governo que nem é este, ou a seguir, estiver admitindo que faz a legislatura toda, não é? Ou a seguir estiver a começar a negociar, é que vai descobrir que em Bruxelas alguém disse, não há mais. Mas, por acaso, a Comissão Europeia tem-se mostrado particularmente atenta ao setor da água. Têm chegado notícias nesse sentido, e no sentido de é preciso olhar para o setor. As alterações climáticas dão-nos aqui uma ajuda, até porque as alterações climáticas reclamam, nomeadamente para Bruxelas, sem ser evidente que é evidente para todos nós, reclama redundâncias e duplicações. Mas mesmo assim, eu confesso, tenho este receio e acho que é mesmo cautelar que nós possamos imaginar que isto um dia vai acontecer, é óbvio, não é? E pode acontecer já daqui a 5 ou 6 anos. Diogo. Sim, é verdade, e é verdade que novas tecnologias como a dessalinização, etc., vai meter pressão nos preços e nas tarifas, porque são tecnologias caras. Também é verdade que os municípios que neste momento subsidiam a entrega da água, nem digo a venda, a entrega da água através dos nossos impostos, e portanto, dito de outra maneira, nós estamos a pagar para certos municípios darem água aos seus eu diria eleitores, né, consumidores, essas tarifas vão ter de subir. Mas eu não gosto de falar em aumentos de tarifas, gosto de falar em ajustes, porque eu acho que se deve começar primeiro por reduzir as ineficiências. Portanto, se os custos estão aqui, não vamos desatar a aumentar as tarifas para o nível dos custos. Vamos reduzir as ineficiências, ok? E reduzir o gap, a distância entre aquilo que são os custos de hoje e as receitas, para depois introduzir ainda mais uma coisa antes das tarifas, que são as tarifas sociais. Acho que nenhum político deve ir falar em aumentos de tarifas sem dizer eu estou a aumentar, mas protegi os vulneráveis. E só no fim é que faço os ajustes. Sim, senhor. Esta última parte eu acho que o Joaquim já entende melhor, compreende melhor e acompanha melhor o Diogo. Eu acompanho parte do que o Diogo disse, que não se pode começar por aumentar a tarifa. Isso é começar a casa por telhado. Eu acho que isto é um erro crasso, e não faz nenhum sentido. E não faz nenhum sentido porque em Portugal há cerca de 300 entidades gestoras. O indicador que mede melhor a eficiência de gestão das entidades gestoras é a água não faturada. Qual é a média da água não faturada, das perdas, em Portugal, um país da Europa que se fala do Portuguese Miracle? São os miseráveis 37%.
seja, a média da água não faturada nas entidades gestoras em Portugal, em 2024, é 37%. Mas é possível. Deixa-me continuar. Portanto, ora, quem tem 30 ou 40, 27, era se fosse só uma entidade, é média. Mas aí está os 10% é a Paulo e os 13% do Porto. Portanto, a média, se eu for à lista das entidades gestoras em Portugal e fizer a média aritmética, entre Barrancos e Lisboa, em Lisboa dá uma média de 37%. E o que é que tem acontecido, e portanto quem não perceber isto, é uma pena. Em Portugal, as médias encandeiam. Nós temos 200 entidades gestoras más ou muito más e temos para aí 50 boas ou excelentes. A mistura das duas dá uma coisa mais ou menos. Se nós desmunicipalizássemos, teríamos uma EDP da água ou uma CP da água, como alguns marotamente dizem, e teria um sistema com 27% de perdas. Mas a questão nem sequer é essa. A questão é que muitas entidades gestoras têm... Porque é que têm perdas altas? Por uma de duas razões, e uma delas boa. Ou porque estão a ser mal geridas, e muitas estão, ou porque têm dimensão insuficiente. Isto é economia de escala. Portanto, eu tive bons resultados em empresas grandes, mas se eu fosse para uma dessas pequenas empresas do interior, não conseguiria os mesmos resultados. Os custos de funcionamento de uma entidade gestora pequena são de 4, 5, 6, 7, 8 euros o metro cúbico. E de uma boa são 2 euros por metro cúbico. Agora, o que é factual? O sistema vale em Portugal, e a gente gosta de números, vale 1.500, 1.600 milhões de euros por ano. É possível, com contas simples, mostrar que cerca de 20%, 300 milhões de euros por ano, são facilmente atingíveis com ganhos de eficiência. Mas é possível mobilizar todas essas entidades todas para esses ganhos? É preciso mobilizar quando a administração é tão... João, deixa-me chegar mais... que eu preciso dizer mais uma coisa, são mais 30 segundos. Esses 300 milhões de euros por ano é quase que... Não vou adjetivar. É incompreensível que não sejam atingidos e que se queira viver com esta situação. Esses 300 milhões de euros por ano, vezes 50, dava 15 mil milhões de euros, que dava para substituir todas as infraestruturas que estão debaixo dos pés, que valem 15 milhões de euros, sem aumentar as tarifas. Portanto, a primeira coisa é faça-se a gestão eficiente e depois considere-se aumentar tarifas. Quem tem tarifas abaixo de 2 euros por metro cúbico, sim, tem que aumentar, porque ninguém consegue, e nos dados da ERSAR diz lá que há gente que tem valores abaixo disto, não é verdade, não é possível. Portanto, esses têm que aumentar. Agora, muito acima disso, não. As melhores empresas do país, e o Diogo tem um excelente indicador global, portanto, muito interessante. Eu tenho um pensamento um bocadinho mais restrito, mas se eu for ver quais são as melhores empresas do país, de acordo com a qualidade de serviço e a tarifa, portanto, as três primeiras é as Águas do Porto, é a AGER e é a Águas de São João. São públicas, com alguma participação privada, mas têm tarifas da ordem de 2 e tal euros o metro cúbico e perdas de a volta de 10, 12, 13%. Okay. Ou seja, é possível gerir bem sem aumentar as tarifas. Portanto, dizer que se deve começar para aumentar as tarifas, eu acho... O Sr. António, no teu caso, colocas na questão da gestão. Muito bem. Eu gostava de vos ouvir ainda, a propósito de outra ideia feita, duas pinceladas que fosse, para ficarmos aqui com uma ideia sobre esta questão da existência da escassez da água em Portugal, se é uma ideia feita. Podemos considerar que é uma ideia feita? Que ideia que vocês têm sobre isto? Vamos lá ver. Que hoje a disponibilidade hídrica é inferior à que era? Sim. Chove menos. Cerca de 1% ao ano nos últimos 20 anos. Que não há nenhuma projeção que diga que esta tendência se vai inverter, eu pelo menos não conheço. E, portanto, se houver, é alguém que está a pensar ao lado do mainstream. De outra forma, daqui a 10, 15 anos teremos ainda menos disponibilidade hídrica. Mas não tenho a mais pequena dúvida que nós dificilmente conseguiremos viver com menos água do que aquela que temos hoje. Temos que, obviamente, saber gerir muito melhor, Poços Martins deu ótimos exemplos, e temos que tentar compensar com outras origens de água. A utilização das águas residuais tratadas parece-me ser o melhor caminho
mas não podemos imaginar que vamos ter mais água no futuro. Diogo, há escassez de água em Portugal. Eu acrescentava que temos um país desigual, temos um norte onde chove, temos um sul onde não há água. O ano hidrológico acabou agora, há pouco tempo. Eu fui hoje de manhã ao site da APA tirar uns dados para esta pergunta. Portanto, em primeiro lugar, pela primeira vez nos últimos anos, a média da chuva, e lá estamos nós com as médias, é superior à média de referência dos últimos anos. Choveu 117%, portanto 17% a mais do que a média que começou em 1981. Bom, este é o primeiro dado. Mas depois, se formos ao Algarve, o local onde choveu menos durante este ano hidrológico foi Lolé, 67% da média, neste caso do Algarve, ou de Lolé. O ano hidrológico acabou em outubro, mas as chuvas estão a começar agora. Eu fui ver como é que estavam as barragens. Está bem que vai chover e assim esperamos que São Pedro nos ajude nisto. Mas o Alqueva está muito bem, com 79% da sua capacidade, ainda antes do inverno. Portanto, eu diria que se não houver grandes surpresas vai chegar aos 100%. Mas a Albufeira da Bravura no Algarve está com 12%. Quase atingiu o limite. E a Louca está com 32%. Muito bem. Joaquim. Obviamente Portugal tem escassez, mas não tinha razão para ter. Por exemplo, no Saara não há escassez. Não há água, mas também não há pessoas, portanto não há escassez. Agora, vai ser preciso uma estratégia, portanto eu estou perfeitamente convicto que é possível, como aliás o João Pedro Matos Fernandes referiu muitas vezes enquanto Ministro, temos de viver com a água que temos. E lembro-me, estava a dizer que não podemos viver com menos água. Eu lembro-me do presidente do BPI que dizia as pessoas não aguentam. E ele dizia, aguenta. Ou seja, é possível viver com bastante menos água. Há países muito mais secos e mais ricos que Portugal. Agora, acho que do ponto de vista estratégico, eu concordo com a necessidade de uma estratégia e com a palavra água que une, desde que isto não signifique unir o Trás-os-Montes ao Alentejo ou ao Algarve, que é um disparate completo. Muito bem. Agora, o que me parece é que, é real. Em 2024 já não há escassez de água em Portugal inteiro para abastecimento público. Havia no Algarve, mas bem ou mal e acho que médio. Com a desalinizadora, agora está resolvido, portanto, ainda bem, e com o Marão deixa de haver também no Algarve, portanto, qualquer obra que se faça a partir de agora já não pode ser invocado que é para abastecimento público. Não é. Não é preciso nem mais nenhuma barragem para abastecimento público, nem transfases, nem desalinizadoras, portanto, chega. O que há mais necessidade é para um diálogo entre a agricultura e o ambiente. E do que diz respeito da agricultura, a agricultura tem que repensar e, em particular, é possível, até no Algarve, é possível produzir de maneira aos agricultores terem até mais rendimento gastando metade da água, porque nós não podemos continuar a ter uma agricultura de baixo valor acrescentado como temos, azeite a granel, vinho a granel, culturas de cêntimos como laranja que depois fica na árvore, 15 cêntimos, e é vendida para sumo de laranja a granel. Sim, senhor. E nós vamos passar à parte final do nosso podcast e esta parte final é o momento em que elegemos primeiro a decisão do mês. Qual seria, João Pedro? A decisão do mês não tenho nenhuma dúvida na escolha, o acordo entre Portugal e Espanha relativamente à gestão dos rios, que de forma muito inteligente completa o que faltava completar na Convenção de Albufeira, que interpreta também de forma imaginativa essa mesma convenção, aparentemente indo além dela, sem bulir na sua essência, e que, aproveitando uma necessidade de Espanha e uma necessidade de Portugal, consegue, de facto, criar condições para podermos ter mais água nas albufeiras do Algarve. Eu sou dos que acham que o Algarve não precisa de mais albufeiras, tem até albufeiras que chegam e que sobram, infelizmente, às vezes, falta-lhes a água e assim vai passar a tê-la, uma parte. Muito bem, Diogo. Para mim, a decisão do mês foi o decreto que já falámos aqui, e decorem bem este número, é o Decreto-Lei 77 de 2024, que devolve à ARSAR os poderes que lhe tinham sido retirados no Orçamento de Estado de 2021, Muito bem. Nomeadamente poderes em relação à fixação
e às instruções vinculativas relativamente a tarifas. Sim, senhor. Joaquim. Eu acho que estou de acordo com o João Pedro Matos Fernandes, portanto acho que esta decisão foi boa. No que diz respeito digamos, à responsabilidade da ERSAR, tenho dúvidas, só por uma razão. No passado, a ERSAR meteu-se numa coisa que não se devia ter metido, que é no tarifário. Ou seja, a ERSAR meteu-se e criou muitos anticorpos com as câmaras por querer substituir-se às câmaras em decisões que são políticas. Por exemplo, decidir se o primeiro escalão deve ser menos que o segundo, se o industrial mais que o doméstico. Mas, de facto, a ERSAR nunca teve poderes para fixar as tarifas dos municípios. Nunca teve. Nem tem. Nunca teve. E, no que diz respeito às águas às empresas em alta, teve e foi-lhe retirada para ser o Estado a desenvolver. Agora, uma coisa que temos que ver deixa-me só dizer uma coisa. Agora, as políticas medem-se por resultados. E, nos últimos anos, com e sem, infelizmente o problema não foi resolvido. Ou seja, o problema do setor são 200 entidades gestoras que não estão a ser bem geridas e não foram nem antes nem depois. Muito bem. E agora vamos rapidamente à figura do mês. Meu Deus, Este é completamente fora do baralho. É um senhor que se chama Gustavo Saltiel. O Gustavo Saltiel é o líder no Banco Mundial de uma coisa que se chama Global Water Practice. Portanto, liderou a Global Water Practice durante 5 anos, saiu agora, e por isso é que eu estou a nomeá-lo, e deixou documentação importantíssima, absolutamente com novas visões relativamente à regulação e à fixação de tarifas. E, portanto, Gustavo Saltiel. Sim, senhor. Joaquim? Portanto, porque acompanhei o João Pedro Matos Fernandes ao dizer que, estamos a falar em Portugal, que o acordo foi o acordo, eu diria que foi, portanto, os responsáveis pelo acordo, neste caso a Ministra. Sim, senhor. E agora, por último? Faço uma síntese entre uma pessoa, uma estrangeira e uma portuguesa. A estrangeira chama-se Teresa Ribera, a portuguesa chama-se Maria da Graça Carvalho. Acho que, de facto, tiveram muita arte a conduzir este acordo, aproveitaram o momento, mas aproveitaram muito bem. Eu, precisamente pelas responsabilidades que já tive, sei como é difícil fazer coisas. E sabendo como é difícil fazer coisas, felicito mesmo quem as faz, e as faz bem, neste caso, as duas ministras. Muito bem. E foi assim o nosso podcast, Desfazer Mitos e Ideias Feitas, que vamos, naturalmente, continuar a fazer, exercício que vamos continuar a fazer agora na Expo Conferência da Água, na 19ª Expo Conferência da Água, que realizamos no próximo dia 28 de novembro, no LNEC, será no LNEC, e é isso que temos feito, de alguma forma, ao longo destes inúmeros anos, inúmeras edições, desfazer mitos e ideias feitas, até à 19ª Expo Conferência da Água, a todos aqui presentes, e um agradecimento especial ao Joaquim, pois é nosso convidado hoje aqui, nesta mesa. O meu muito obrigado.